Olá, Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, de Belo Horizonte. E nós estamos aqui nesse nosso canal divulgando o livro O Principiante Espírita. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado. Para você que não nos acompanhou ainda e está começando a acompanhar agora, obrigado. É importante esse prestígio, é importante a sua presença aqui, nos ajudando a divulgar a doutrina, porque com certeza isso se reverte em benefício para todos nós. Estamos falando aqui sobre alma, estamos falando aqui sobre uma série de pontos, né? Uma série de assuntos interessantes, e respondendo aqui uma série de perguntas que são comuns, né? Que são comuns no dia a dia das pessoas, mas nesse momento falando especificamente sobre a alma. E dando continuidade ao estudo, a questão 113, se criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões das almas e as naturais predisposições que notamos entre os homens? Porque a pergunta anterior foi se as almas eram criadas todas iguais ou se umas tinham mais características, digamos, de conhecimento e de virtudes do que a outra. E a resposta foi que não, que Deus cria todas as almas iguais, simples e ignorantes, com convites ao aprendizado. Então a pergunta é essa aqui, olha, se é criado tudo igual, como explicar a diversidade de aptidões e as naturais predisposições? A resposta: tal diversidade é resultante do progresso realizado pela alma antes da sua união com o corpo. As almas mais evoluídas em inteligência e em moralidade são as que viveram mais e progrediram antes da presente reencarnação. Aqui nós temos que lembrar um princípio que é básico dentro do nosso raciocínio. A reencarnação, a pluralidade das existências. Quando está se fazendo a comparação aqui de uma pessoa que possui uma alma mais elevada, que tem mais conhecimento, que tem mais virtude, em detrimento de outras que não têm, quem está fazendo a pergunta está analisando uma situação atual, hoje. Só que essa não é a nossa primeira encarnação. Nós não somos almas que acabou de ser criada. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos milenares. Já vivenciamos uma série de outras experiências. Uns aprendem mais fácil, outros não, né? Alguns aprendem pelo amor, mas a maioria aprende pela dor. Uns são mais teimosos, outros menos teimosos. Então essa diferença toda se dá por conta justamente disso. São espíritos criados em momentos diferentes, vivenciaram situações diferentes e assimilaram os aprendizados diferentes, específicos. As almas mais evoluídas em inteligência e em moralidade são as que viveram mais e progrediram mais. Porque viver mais também não significa que se progrediu. As almas mais antigas não se pode dizer que necessariamente são as que mais estão em progresso, que progrediram mais. Depende muito da postura do indivíduo quando recebe o corpo físico e o que ele faz com esse corpo físico. Então, note bem, viveram mais, a probabilidade de aprender mais é maior. No entanto, precisa progredir mais também. Qual o estado da alma originalmente? Elas são criadas simples e ignorantes. Isso é, sem ciência, sem noção do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Inicialmente encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem a perfeita consciência de sua existência. Pouco a pouco, se vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, no mesmo passo que as suas ideias. Esse progresso anterior foi feito como alma propriamente dita ou em precedente existência corpórea? Olha que pergunta interessante, vamos entender a resposta. O ensino dado pelos espíritos a esse respeito, bem como o estudo dos diversos graus de adiantamento do homem na Terra, provam que esse progresso anterior da alma deve ter sido realizado em diversas existências corpóreas
em número variável conforme o grau atingido, e a prova está na observação dos mesmos fatos que se acham a cada passo sobre os nossos olhos. Não tem alma que nasceu perfeita. Deus não criou nenhum espírito ou alma já perfeito, sem necessidade de passar pelo processo de crescimento, de aprendizado e, através do livre-arbítrio, conquistar seus próprios méritos. Essa oportunidade é a oportunidade que Deus dá para todo mundo. Não tem privilégio. Deus é justo, soberanamente justo e bom. Então não dá para enxergar privilégios nas ações, né, nas atitudes do Criador. Então, fechando, né, esse capítulo, que fique claro que tudo aquilo que a gente adquiriu de conhecimento, de informação, de aprendizado, de crescimento moral, de crescimento no terreno dos conhecimentos humanos, são frutos de vivências em experiências anteriores. Isso é muito importante. Em existências anteriores. Eu não gosto de usar o termo vidas anteriores, vidas passadas. Porque, na verdade, se a gente entender que todos nós somos espíritos imortais, a vida é uma só. E a vida começa lá, quando a gente é criado, simples e ignorante. E nunca mais acaba, porque somos imortais. Então, a vida, na verdade, é a somatória de todas as existências pelas quais nós estamos passando. Estamos passando e vamos passar. Vida é a somatória de tudo isso. Ah, mas se você viveu outras vidas? Não, vivemos outras existências, que somadas vão se complementando e tornando aquilo que a gente pode chamar de vida. A vida é uma só. As existências são diversas, né? Por isso, a gente diz da pluralidade das existências. Fechamos aqui o capítulo Alma e entramos para o homem durante a vida terrena. E a pergunta é: como e quando se realiza a união da alma com o corpo? Essa é uma pergunta que tem um significado muito grande nas nossas vidas. Sobretudo por conta de uma situação muito crítica que nós vivemos nesse planeta, que nós espíritas precisamos tomar a frente e defender sempre a vida, que é a questão do aborto. Hoje, quando se comete aborto, se comete um assassinato. É sempre um assassinato. Não importa quanto tempo de gravidez. É um assunto polêmico, é um assunto muito discutido, mas a gente precisa entender, à luz da doutrina espírita. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita ela é libertadora de consciência. Vamos entender aqui desde quando existe a vida, desde quando se realiza a união do corpo com a alma, com o espírito, para a gente entender por que a gente afirma, e nós espíritas somos radicalmente contra o aborto a qualquer momento. Vamos entender por quê. Como e quando se realiza a união da alma com o corpo? Desde a concepção. Desde a concepção, o espírito que vai animar aquele corpo já se une àquelas células embrionárias que estão começando a formar o corpo. Posto que ainda errante, ou seja, ainda na espiritualidade, o espírito fica preso ao corpo, com o qual se deve unir por meio de um cordão fluídico. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que se desenvolve o corpo. Desde aquele momento, sente o espírito uma perturbação crescente até as proximidades do nascimento. Este momento, ela é completa. Então, o espírito perde a consciência e só gradativamente vai redobrando as ideias e a partir do momento em que a criança começa a respirar. Então, a união é completa e definitiva. Resumindo tudo isso, no momento da concepção, o espírito que vai ocupar aquele corpo, ele já, entre aspas, toma posse daquelas primeiras células embrionárias que irão formar o corpo. Ele já está ali, ele já está preso. Então, a partir daquele momento, tudo o que acontecer com aquele ser em desenvolvimento, com aquele feto
e em desenvolvimento, ele já tem uma ligação e uma consequência profunda para o espírito que ali está. E esse processo é evidente que, na medida que o corpo vai se formando, vai crescendo, esse processo vai se fortificando, como o próprio texto diz aqui, né? Desde aquele momento, sempre o espírito de perturbação crescente até as proximidades do nascimento. Esse momento ele é completo. Então, no momento do nascimento, propriamente dito, esse processo se completa. No momento em que a criança começa a respirar, a união é completa e definitiva. Tem mais assunto a respeito disso, ok? Não termina por aqui, não. Tem mais diversas perguntas ainda acerca desse tema importantíssimo e nós vamos continuar abordando por aqui. Gostou? Fica com a gente. Gostou? Compartilha. Segue a gente, ajuda a Sociedade Espírita, nosso Centro Nova Luz, a avançar nesse processo de divulgação da doutrina. Obrigado.